comunicação. Então vale a pena, Olá! De acordo com dados coletados pela Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva, 55% dos pacientes afirmaram que sair bem na foto era uma das justificativas para realizar a cirurgia plástica. Nessa análise, o brasileiro ganha destaque, uma vez que adora procedimentos estéticos e também a exibição através das redes sociais. Para tratar da influência das redes sociais na cirurgia plástica, o Em Discussão recebe o cirurgião plástico Dr. Marco Cassol. Dr. Marco Cassol é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Dr. Marco, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado pela oportunidade, vim aqui trazer informação, dirimir dúvidas, desmistificar ideias muitas vezes distorcidas, Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, como que as redes sociais têm influenciado a cirurgia plástica? Eu acho que essa hiperexposição que existe hoje em dia, sem dúvida alguma, acaba sempre fazendo com que as pessoas se preocupem mais com a aparência, Isso tem um ponto que eu vejo altamente positivo, Porque é uma preocupação com a aparência, com a posicionamento da gente perante o mundo, perante as coisas, e eu acho isso que é maravilhoso, é uma coisa ótima. Mas existem também as distorções, os exageros, E eu acho assim que acaba nas redes sociais esses exageros aparecendo com uma frequência muito maior, Então, eu vejo as redes sociais como um avanço gigantesco nas nossas relações sociais, nas nossas relações humanas, uma humanização enorme das redes sociais, mas, obviamente, como tudo na internet flui muito, as coisas negativas também acabam aparecendo com muita força. Eu vejo que ainda tem mais pontos positivos do que negativos dessa hiperexposição. Doutor, eu entrei em alguns grupos de mulheres e homens nas redes sociais. Ótimo. E propus essa questão, para que as pessoas trouxessem questões para a gente e falassem como que elas se veem, se elas se pautam pelas redes sociais para fazer um procedimento ou para ter vontade de fazer um procedimento. Eu vou ler para a senhora algumas respostas que a gente recebeu, porque eu acho que a análise é muito interessante. A Franciane Cunha falou o seguinte: nossa, eu tenho visto muito sobre ser moda, esses procedimentos. Você entra no Instagram e não sabe mais diferenciar os influencers, porque estão todos com a mesma boca, o mesmo rosto, a mesma sobrancelha, o mesmo cabelo. Jamais me sujeitaria a isso. Amo minha boca e ela já é grandinha. Também emagreci bastante. E queria fazer algo por causa das bochechas que deram uma caída. Mas não chega a ser nossa, preciso fazer para ser feliz. Não, me acho bonita como tô. E ainda com todas as marcas do tempo. Eu acho que ela está tendo bom senso, eu acho que isso é importante. A grande beleza que a gente tem é as coisas, as particularidades que cada um tem. E às vezes, muitas vezes, uma coisa que a gente acha que é um defeito, porque a gente não é igual ao outro, porque a gente não tem aquilo, ou a gente tem alguma coisa que ninguém tem, é uma coisa maravilhosa que a gente ganhou, É um grande bem que a gente teve. Então, essa individualidade, se sentir forte porque eu sou eu mesmo, eu não preciso ser ninguém, eu não preciso me espelhar em ninguém, é isso que ela está dizendo. E eu acho que isso é fantástico, Isso é maravilhoso. E obviamente que esses padrões existem, ninguém aqui é ingênuo de dizer não existe. Claro que existe, O lábio da Angelina Jolie, A aparência. Então, assim, todo mundo quer alguns desses padrões, mas toda vez que a gente se despersonaliza para entrar num padrão desse, eu vejo como uma coisa extremamente negativa. Olha só essa, doutor. A Raquel Viana diz o seguinte: eu sou negra, nascida nos anos 80, então pensar em plástica para se adequar a um padrão estético era o meu sonho. Certo. Não só meu, mas de muitas garotas e mulheres. A primeira coisa a me incomodar, tirando o cabelo, foi o nariz.
Desde criança dizia a minha mãe que queria quebrar o pau do meu nariz, para ele não parecer, um bico de periquito. Depois veio o queixo duplo, presente, mesmo eu sendo magra, depois a bunda muito grande, o culote. Então, assim, o que eu percebo de uma resposta dessa, doutor, é que ela identificou quais são o padrão de origem dela, de fato, e se aceitou. Isso é fantástico, né? A gente tem que ser forte. A fortaleza que existe, que eu posso usufruir na vida, na minha existência, está em mim mesmo. Né? Não está no outro, não está num padrão, não está numa aparência que eu não sou. Está naquilo que eu sou. Mesmo que aquele, como é que eu vou dizer, aquele nariz de tucano, como ela citou ali, né? Não seja exatamente... Claro, pequenas imperfeições a gente pode corrigir, pode e deve corrigir, né? Mas quando a gente se aceita, como ela se aceitou, né? Quando a gente se aceita e a gente aprende a gostar, a cuidar e a amar, eu acho que cuidar e amar são sinônimos, né? A gente aprende a se cuidar, a gente começa a se sentir forte. E nesse momento, talvez seja o momento dessas pequenas correções, né, acontecerem. E não porque eu estou me sentindo fraca, ou porque eu quero ser uma outra pessoa, ou porque eu quero participar de um modelo, que esse então é um padrão atual, então eu participando desse padrão, eu vou ser semelhante a todas as outras pessoas e com isso eu vou me identificar com o grupo. Quando eu me aceito e me sinto forte, me sinto bonito com aquilo que eu tenho, e eventualmente eu tenho uma mama muito pequena, então eu vou colocar uma prótese, ou eu tenho uma mama muito grande, que acaba me limitando para fazer exercício, para usar roupa, me dá dor nas costas, então eu quero diminuir essa mama. Estou dando dois exemplos opostos, né? Então não importa o que é, mas em si o que incomoda essa pessoa. Então ir atrás dessa coisa que incomoda, isso é fantástico. E aí os resultados são ótimos. E não almejando um padrão, um objetivo de se tornar parecido com um grupo, parecido com alguém, ou estar na moda da aparência que existe no momento. É legal o senhor ter falado sobre essa questão do grande e do pequeno, no caso da mama. Eu fiz cirurgia de redução de mama há 12 anos. E fiz porque doía as minhas costas. Então foi por uma questão de, obviamente, que a estética veio na sequência, mas pela saúde, né? Então a diferença que fez para mim não ter o sobrepeso, não machucar quando eu usava um biquíni diferente, foi absurda, né? Então, e eu me lembro quando eu fui fazer, o doutor falava assim para mim: o que você quer? Qual modelo que você quer? Uhum. Eu falei: doutor, o senhor é quem entende, o senhor é quem sabe qual que é o modelo que se adequa à minha constituição física. Ele falou assim: não, porque eu sou do tempo em que as mulheres queriam um seio igual da Carolina Ferraz. Ou seja, isso já é uma questão de muito tempo que eu imagino que vocês enfrentam no consultório. Sim. Eu quero ser igual àquela atriz, eu quero ser igual àquela influencer. Eu não vejo isso como uma coisa negativa. Eu acho que quando as pacientes trazem um determinado modelo, né, isso pode dar uma referência para o médico do que elas desejam. O que não pode é a paciente querer ser aquela modelo, querer ficar igual. Isso não. Sim. Mas essas referências, referência de nariz, referência de mama, né, eu acho que é uma coisa muito, muito legal. Tu escolheste um médico maravilhoso, o Thanos, que é um colega fantástico, um grande abraço para o Thanos. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, assim, o médico ter essa percepção de se esforçar para entender o que o paciente deseja. Porque muitas vezes a percepção do médico, ou seja, não, vamos diminuir a mama, vamos deixar bem menor possível, e às vezes não é aquilo que a paciente deseja, né? Ou às vezes o médico quer só montar e levantar a mama, mas o desejo da paciente é que ela fique o menor possível para ela não precisar usar sutiã depois. Então, entender, obviamente, as limitações técnicas para chegar naquele resultado que a paciente deseja. E também tem uma outra coisa, né, doutora? Às vezes a pessoa quer uma coisa que não é o dela, não vai ser o dela. Exatamente. O biotipo dela é assim e ela quer uma coisa assim. Então,
É difícil, não dá para você fazer um milagre, né? Exatamente. Isso com prótese de mama é muito comum. Às vezes as pacientes, mas a minha amiga colocou 450 e não ficou grande. Mas a amiga tem 1,80 m, é uma paciente alta, tem um tórax largo, é super magra, não tinha mama e nela até ficou realmente bem proporcional. Mas para essa outra paciente que tem 1,60 m e que tem um pouquinho de peso a mais, não fica legal uma prótese tão grande, porque vai parecer que ela está gordinha. E enfim. até a espessura da pele tem a ver, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, as particularidades de cada um, né? Por exemplo, a gente está falando de prótese, a paciente quer botar uma prótese muito grande, mas não tem pele para isso. Ou eventualmente ela já teve nenê, tem estrias nessa mama, e ela só quer colocar prótese, ela não quer cicatriz na mama. Não quer fazer uma mamoplastia como tu fizeste. Então, nesses casos, precisa ter uma orientação adequada do médico para escolher qual é o melhor procedimento, entendendo e respeitando, obviamente, aquilo que a paciente deseja. Mas ver indicar qual é o melhor tratamento para ela. Ou seja, individualizar, voltando na história, né? Individualizar o tratamento para ela, obviamente, a gente enxerga os padrões que existem no momento, mas não seguindo cegamente esses padrões e entendendo, porque às vezes a paciente, ela quer alguma coisa, mas ela não sabe exatamente o que ela quer e ela também não entende, ela não tem conhecimento para isso, quais as limitações técnicas para chegar naquele objetivo. E aí, então, cabe o médico dar essa orientada, né, essa explicada. Doutor, o que deve ser levado em consideração na hora de definir essa paciente de fato precisa de uma cirurgia? O que deve ser levado em consideração para ela? Assim, o desejo da paciente é importante, sempre é a referência, né? Mas o que não pode é que o desejo da paciente seja um martelo do juiz, dando o ultimato. O médico precisa ter se sentir livre para dizer, isso não tem indicação. Esse pequeno detalhezinho no teu nariz não vale a pena fazer uma rinoplastia, né? A tua mama já tem um tamanho muito bom e não precisa colocar prótese, né? E eventualmente essa mama talvez já não seja uma mama tão glandular, tão durinha, se colocar prótese talvez ela vá cair. O médico tem que dar essa orientada e impor esses limites. Então, respondendo a tua pergunta, talvez seja isso, né? Talvez ter esse entendimento do que vai somar para o paciente, né? Que vai melhorar a autoestima dele e eventualmente colocar alguns limites, algumas imposições, dizer não, aqui não dá, aqui não dá. Doutor, o senhor falando da questão do padrão, uma das respostas das meninas. A Cris fala assim, olha, sou auxiliar de dentista e o que mais existe no consultório são pessoas querendo ficar com o dente de artista, sabe? Tudo branquinho, tipo tecla de piano. Desgastam os dentes bons para fazer se encaixar numa estética que nem o profissional que faz acha bonito. Fica artificial. Então, isso talvez seja o melhor modelo para cirurgia plástica. Tudo aquilo que é natural e que parece que não fez nada é ótimo. Esse é o objetivo da plástica, fazer uma cirurgia e parecer que não fez nada. Esse é o objetivo máximo. Qual que é a hora de dizer não para um paciente, doutor? Tem vários momentos de dizer não. Talvez o paciente mais difícil de dizer não são os pacientes com síndrome dismorfocorporal, né? Dismorfismo. Ou seja, aquele paciente que não consegue ter uma relação saudável dele com o espelho. Ele normalmente é um paciente que já faz muitos procedimentos estéticos, que não são cirurgias plásticas. Muitas vezes ele já chega no consultório já tendo um histórico de cirurgias plásticas, é mais fácil nesse caso identificar esse paciente, mas às vezes ele não fez nada, ele chega no consultório, ele é um habitué de clínicas de estética, todos os primeiros procedimentos quando surgem, ele é o primeiro a fazer, e esse paciente, ele sofre de uma angústia permanente muito grande, ele sofre de um desconforto que nunca cessa, ele sempre está olhando no espelho e vendo alguma coisa muito diferente do que aquilo que todo mundo vê, né? Ele se enxerga, a paciente normalmente são mulheres, mas isso acontece com homens, eu já tive pacientes masculinos assim, se olha no espelho, está no peso ideal e se acha ainda gordinha, se acha acima do peso.
O nariz está perfeito, mas ela ainda acha que tem uma coisinha a mais. E essas pequenas imperfeições é que trazem a individualização para a gente. E a gente tem que aceitar essas pequenas imperfeições. E esse paciente é um paciente que sofre muito, porque ele está sempre descontente com ele mesmo. E esse paciente, se encaminhado para um tratamento psicológico, ele tem um resultado fantástico. Ele consegue entender esse desconforto permanente e, eventualmente, depois disso tudo, peneirar isso aí, ver o que fica disso e realmente daí, então, partir para um procedimento que vá trazer um benefício importante para ele. E não ficar desesperadamente querendo fazer procedimentos não invasivos estéticos e procedimentos estéticos incessantemente e com uma angústia permanente, né? Esse perfil de paciente, a gente pode considerar que ele é dependente da cirurgia plástica? Michael Jackson é o caso mais clássico e famoso das mídias, né? Que é um caso muito clássico. É um paciente que nunca, assim, enquanto aquele nariz não ficou absolutamente fora de um padrão aceitável, ele foi indo. Por quê? Porque ele tinha condições financeiras e ficava pipocando, quer dizer, a aparência dele nunca estava satisfatória para ele. E uma angústia permanente, né? Esse talvez seja um caso muito florido, né? Mas é um caso que ilustra isso que a gente está tentando falar. Doutor, a gente sabe que hoje a internet, voltando à nossa questão inicial, atinge todo mundo. E a criança? Existe também essa criança que quer ter esse padrão de beleza e vai até o consultório? Eu acho que normalmente não é bem assim com as crianças. Com os adolescentes, com os adultos jovens, sim. Com a criança é um pouquinho diferente. A criança, ela só se sente com um problema em relação à aparência quando ela sofre bullying, quando ela não consegue ser aceita no grupo. Então, até pode ser uma criança, eventualmente, com um nariz, que a gente não vai operar na infância, né? Mas normalmente não é isso. Normalmente é uma criança que tem uma orelha que é muito grande, ou uma orelha que é de abano, ou alguma coisa na aparência que acaba realmente trazendo um hemangioma na face, uma mancha na face muito grande. Alguma coisa que, na aparência em relação aos coleguinhas, traz um certo desconforto no grupo. Porque com o pai e com a mãe isso não tem problema. Com os irmãos normalmente não tem problema. Mas com a escola, depois dessa idade escolar, 6, 7 anos, quando começa a frequentar a escola, começam a aparecer esses problemas. E, por exemplo, orelha de abano, a gente já faz essa cirurgia com 6, 7 anos de idade, né? Então, assim, claro, o nariz a gente não vai de maneira alguma operar, porque não tem nenhuma maturidade emocional dessa criança. Precisa que tenha mais idade, mais maturidade. Mas, por exemplo, em casos de pacientes que não são crianças, né, já são adolescentes, mas que têm mamas muito grandes, gigantescas, a gente não precisa esperar os 18 anos. 4 anos depois da primeira menstruação, essa paciente já pode reduzir essa mama e começar a praticar, então, esporte, que ela não consegue, porque a mama é muito grande, né? Pode colocar roupas condizentes com o aspecto do restante do corpo dela, porque nada no tórax fecha, porque a mama dela é gigante. A gente chama isso de gigantomastia, né? Mamas gigantes. Então, assim, pacientes, adolescentes, né? E crianças, a gente falou inicialmente das crianças, podem se beneficiar sim da cirurgia plástica, mas com indicações específicas e com problemas bem específicos. Normalmente na criança, esse problema da aparência para as redes sociais não é um problema relevante. O senhor falou da gigantomastia, até quando que cresce as mamas? Qual que é o período que a mãe pode falar assim, olha, realmente a minha filha chegou ao tamanho, né, final e agora pode operar? Normalmente, a maturação do eixo endócrino, o eixo hormonal do corpo todo, acontece 4 anos depois da primeira menstruação nas mulheres. E isso, então, 4 anos depois da primeira menstruação, a gente já está autorizado a fazer algum procedimento na mama. Seja mamoplastia de aumento, nas pacientes que realmente não têm absolutamente nada, ou na redução. A gente está falando no caso da redução das pacientes que têm mamas gigantes e que traz, sem dúvida nenhuma, um desconforto bastante importante, né? Social, inclusive, né? Doutor, qual que é a diferença entre harmonização facial e cirurgia plástica? Harmonização facial, cirurgia plástica é para harmonizar a face, mas assim, esse termo harmonização facial é mais usado quando a gente vai fazer pequenos preenchimentos na face. Por exemplo, um preenchimento que está
talvez, e normalmente a gente faz isso com ácido hialurônico, né? O mais gritante, que dá um resultado impressionante nos pacientes. O paciente eventualmente vem no consultório para operar o nariz. E o problema dele não é o nariz, o problema dele é que ele não tem queixo. Essa proporção no perfil da projeção do queixo e da projeção do nariz é o que traz harmonia no perfil do paciente. Então, esse paciente eventualmente pode fazer uma harmonização facial, né, fazendo um preenchimento no queixo. Claro, eventualmente ele precisa fazer outras coisas que não só a harmonização facial, depende de cada caso. Mas esse é um caso clássico. O paciente não sabe que ele precisa uma harmonização facial. Ele, inclusive, nem vem por isso. Ele vem por causa do nariz. Ele tem o nariz grande. E o problema dele, eventualmente, não é o nariz. O problema dele é que falta queixo, falta projeção do queixo. E com uma harmonização facial, ou seja, com um preenchimento com ácido hialurônico, o famoso MD Codes, né? Que é de um brasileiro, foi criado por um brasileiro, Maurício de Maio. A gente, então, não só na cirurgia plástica, mas nos procedimentos estéticos, também somos pioneiros e temos assim a honra, né, de sermos brasileiros, já que o brasileiro muitas vezes tem uma autoestima baixa, né, em várias coisas. Na cirurgia plástica isso não acontece, os melhores do mundo são brasileiros e a gente tem orgulho de ser brasileiro cirurgião plástico. Então, nesses casos, a gente pode fazer então preenchimento, né, MD Codes, né, com um aumento do queixo ou um aumento do malar, que normalmente todas essas modelos, a gente estava falando dos parâmetros, dos padrões, né? Hoje existe um padrão, é muito raro alguma menina subir no palco para fazer algum concurso de beleza que não tenha um preenchimento do malar. E mesmo que seja uma coisa muito sutil, fica realmente muito bonito. O problema, como a gente falou, harmonização facial. O problema são os exageros e as coisas desarmônicas, né? E aí que surgem os problemas, os exageros, aqueles lábios exagerados ou qualquer procedimento que parece que fez alguma coisa. A Manu França falou assim, harmonização facial, todo mundo fica igual e com o rosto quadrado. Exatamente, por causa desse preenchimento malar, né? E sempre que isso é feito exageradamente, traz uma estigmatização para o paciente. Fica estigmatizado com o cara que fez algum procedimento. Fulana fez alguma coisa. Sim, mas fica isso, igual, todo mundo sim, padrão. Vira um padrãozão, né? Isso. Mas isso também não tem a ver com a qualidade do profissional que vai fazer, porque eu vejo que em alguns casos que você vê que a pessoa teve um investimento muito grande que melhora. A gente vê assim, a Gretchen, por exemplo, fez vários procedimentos que ficaram um pouco diferentes aí. Exagerados. Sim. Aí ela fez a harmonização facial e ficou ótimo. Pois é, então talvez exatamente disso que a gente está tratando, a gente está repetindo o mesmo tema, mas é sobre isso, né? Então, assim, precisa ficar harmônico. Uhum. Quando não está harmônico, precisa ficar harmônico. Aquele paciente que tem, aquela menina tem o rosto lindo, perfeito, mas o nariz destoa do resto do rosto, então precisa ter um nariz mais harmônico com o resto do rosto. Ou, por exemplo, aquele paciente que tem os ossos da face muito proeminentes e que tem um rosto todo grande, precisa ter um nariz um pouco maior. E talvez esse paciente, no caso, a gente falou um exemplo aqui, né? Falta queixo para ele. Então precisa ter a harmonização, a proporcionalidade, a divina beleza, o número da divina beleza, que é um número mágico, né? A regra dos terços, que é muito famosa, que tem uma relação direta com a beleza, tem a ver com proporcionalidade matemática. Então, quando existe proporcionalidade, existe beleza. O que a gente quer é trazer proporcionalidade para o paciente e, com isso, então, esse paciente ficar mais bonito. E aquele paciente que está mais proporcional, não parece que ele fez nada. Doutor, a gente está chegando ao final, perto do final do nosso bate-papo, que está uma delícia a nossa conversa. Muito obrigado pela oportunidade. E eu queria saber do senhor, e aí a grande questão é, o bonito é ser diferente? Eu acho que o bonito de verdade é ser eu mesmo. Nada é mais lindo do que eu ser eu mesmo. E tem muitas, se a gente procurar na internet, a gente vai ver isso, blogueiras que não são o padrão de beleza. E elas fazem um sucesso enorme, porque elas são elas mesmas. Elas se aceitam, elas se cuidam, elas se gostam e se amam como elas são. Ah, mas um pequeno ajuste eu posso fazer aqui, ali, pode. Mas essa talvez seja a grande beleza, ser como eu sou.
Ó, só para a gente completar aqui, a Ana Fernandes diz, eu estou vivendo um grande dilema com isso, mas tenho para mim que quero me sentir bem comigo mesma e não parecer com a maioria. O procedimento que quero fazer é o silicone. Porém, a questão dos lábios chega a ser até engraçado para mim, porque eu sou negra, cresci a vida toda ouvindo piadas como beisola, beiço grande, e agora simplesmente é moda, chega a ser engraçado. Pois é, então assim, a moda muda, né? Os padrões de beleza na Idade Média, por exemplo, Sim. era um outro padrão de beleza, né? A paciente era mulheres mais gordinhas, né? Com mamas muito pequenas, né? Hoje é diferente. Então assim, e aquele padrão da modelo extremamente magra, sem mama e sem bumbum, sem nada, assim, muito cabide, né? Esse padrão também já passou. Hoje em dia são mulheres mais proporcionais, mais naturais, e eu acho que isso é maravilhoso, né? Mulheres normais. Então eu vejo os padrões como coisas passageiras, mas a beleza individual, o que eu tenho, por exemplo, essa paciente, essa telespectadora, está dizendo que tem um lábio muito proeminente e que ela já sofreu bullying por causa do lábio. Hoje é um trunfo que ela tem, um lábio lindo, né, e bem proeminente. Então, essas coisas que a gente precisa entender e ver o que eu tenho de bonito e que eu posso usar. Onde que está a minha força, né? Eu imagino também, doutor, que eu acho que o grande prazer do médico é fazer a sua obra de arte única também, né? Não que sejam igual a de todo mundo. Exatamente. Né? E a grande transformação a gente vê na cirurgia plástica não é a transformação física. E existe a transformação física, mas é a transformação da autoestima do paciente. É aquele paciente que vai lá, que entra no consultório arqueado assim, e que 2 meses depois que ela fez prótese de mama, ela ganhou peitos pro mundo, sabe? Ela vai lá e ela muda o emprego dela e ela vai trabalhar na área dela e ela não aceita mais ser tratada mal pelo namorado e ela troca o namorado. Então, essas coisas são gigantescas. Essa transformação é a grande... E é isso que dá o grande barato da cirurgia plástica, como cirurgião plástico, é a gente ter essa capacidade de certa forma, acionar um gatilho no paciente para que ele faça essas transformações pessoais nele mesmo, tenha essa autoestima necessária para essas transformações e, com isso, se sentir mais capaz de conquistar aquilo que ele deseja. Né? Doutor, muito, muito obrigada pelo nosso papo. A gente, acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas. E eu acho que aprendeu muito. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu deixo aí nossos contatos. Quem tiver dúvidas específicas sobre temas específicos e queira nos contatar, o nosso Instagram é @clinicamarcocassol e o nosso site é marcocassol.com.br. O Em Discussão fica por aqui, mas você pode rever toda a nossa programação pelas nossas redes sociais. Até lá! Vale a pena. Eu tô com a situação.